Então, primeiro ano, vamos falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 8, a dinâmica hidrológica e as águas continentais. Então, a água é uma das substâncias mais abundantes no planeta e ela pode ser encontrada em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Além dela ser uma das substâncias mais abundantes do planeta, essa abundância de água, né, ela precisa ser entendida em que a água abundante não é a água que pode ser consumida para o ser humano, né? Então nós temos aí um planeta, né, chamado planeta água, ou conhecido planeta água, porque parte dessa composição planetária é de água, né? Está concentrado nos oceanos. Só que essa disponibilidade de água no oceano, ela não pode ser consumida para o ser humano. E é isso que nós vamos ver ao encaminhar a ida do conteúdo, né? E para entender sobre a dinâmica hidrológica, é imprescindível que possamos entender sobre o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico, como que ocorre o ciclo hidrológico. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui agora. Nós temos aí, né, na fase número 1, que nós temos os oceanos, os lagos, os rios, ou seja, as águas superficiais presentes aqui no planeta. Essa água superficial, ela pode, né, vir, né, pode ser abastecida, né, eu diria, através dos lençóis freáticos ou até mesmo pela precipitação. Essa água dos oceanos, ela é evaporada e levada para a atmosfera. Na atmosfera, ela fica concentrada nas nuvens, né, sofrendo aí o processo de condensação, Essa água presente nas nuvens, ela também pode receber o que nós chamamos aí da transpiração ou evapotranspiração através da vegetação, né? Através da vegetação, que pode abastecer mais ainda essas nuvens, carregando mais essas nuvens e provocando, né, pela diferença de temperatura, provocando a precipitação, e essa precipitação, obviamente, ela cai sobre a superfície, abastecendo aí os rios e abastecendo também o lençol freático através do processo de infiltração, a infiltração proveniente da precipitação, ou seja, da água da chuva. Então, basicamente, o ciclo da água ele funciona nesse processo, né, de evaporação das águas dos rios, dos lagos, dos oceanos, que se condensa formando as nuvens, né, que também recebe o processo aí de transpiração ou evapotranspiração das águas, né, formando essas nuvens cada vez mais cheias e vindo a precipitar, por consequência das diferenças de temperatura. Então, essa água precipitada, ela escorre pela superfície ou ela infiltra, abastecendo aí o lençol freático. Então, para entendermos a dinâmica hidrológica do planeta, é óbvio que precisamos entender aí o ciclo, como funciona o ciclo da água. Falando um pouquinho para vocês sobre essa distribuição de água no planeta, né, nós temos aí 2,5%, né, de um total de 100% da água doce no planeta, né? Então, de 100%, 97,5% é água salgada, presente aí nos mares, principalmente aí nos mares, né? E 2,5% é a água disponível, né, para o ser humano. Sendo que esse 2,5%, né, das águas, parte fica concentrado nas geleiras, né, cerca aí, de mais da metade desses 2,5% fica concentrado nas geleiras, e a outra parte muito menor que fica aí nas reservas dos rios, né, das nascentes, aonde realmente pode ser consumido pelo ser humano, aonde pode ser utilizado, né, com tratamento, lógico, para o ser humano. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a
a parte que fica disponível para o ser humano é muito menor ainda do que nós imaginávamos. Então, esses 2,5% dos 100% que é distribuído entre água salgada e doce é muito menor ainda do que imaginávamos, porque nós não temos essa acessibilidade aos 2,5%, ou seja, então é muito menor do que possamos imaginar, ok? Então, é bom entender um pouquinho dessa questão para poder facilitar o entendimento mesmo da dinâmica da distribuição de água no planeta. As águas, elas são divididas entre águas continentais superficiais e as águas continentais subterrâneas. Vamos falar um pouquinho dessas águas continentais superficiais. São, por exemplo, os rios, né, que formam essas águas superficiais, são elementos naturais que estão presentes em muitas paisagens de nosso cotidiano, mesmo que em alguns lugares tenham sido canalizados, mas existe um rio ali, né? Um exemplo nosso aqui da Beira Valão tem ali um rio que foi canalizado, ele cada vez mais comprimido pelo processo de urbanização, é um rio totalmente poluído, mas existe um rio ali, né? Então, para facilitar o entendimento do estudo dos rios, existem nomenclaturas que designam suas diferentes partes, cada qual com suas características, né? Então, existem uma diversidade de nomenclatura que eu falo sobre os rios. Então, vamos entender, os regimes dos rios, eles ocorrem de diversas formas. Regime fluvial, né? É a variação do volume do nível das águas de um rio, né? O rio ele pode ter uma vazão maior ou uma vazão menor, isso depende aí do volume que os rios eles tendem no seu fluxo. O principal fator determinante do regime fluvial é o clima atuante naquelas regiões que tem o curso do rio ali, né? Então, são uma região com uma temperatura muito alta, por exemplo, o rio tem que ter uma vazão menor. Temperatura mais baixa, a vazão pode ser maior. Então, né, depende aí do fator climático. Em épocas de cheias, né, as cheias ocorrem nas estações mais chuvosas, né? E as vazantes, né, que é o rio ele fica bem sequinho, são as estações de menor precipitação, que geralmente aqui na nossa área, que é a região de clima tropical, nós temos aí um verão chuvoso e um inverno um verão chuvoso e um inverno mais seco, tá? Então, a época de cheia na nossa estação aqui na nossa região aqui, seria a época de cheia seria no verão e a época de vazante seria no inverno, ok? Os rios, eles têm também, né, característica, né, própria, se é um rio perene ou rio temporário. Como assim rio perene e rio temporário? Se forem observar, né, nós temos aqui o Rio Paraíba, né? Eu, pelo menos, nunca vi esse rio seco, totalmente seco. Existem épocas que ele está em um período de vazante, né? Bem sequinho, mas seco por completo não tem, né? Então, ele é caracterizado como um rio perene. Perene é um rio que, não importa a estação do ano, ele nunca seca, né? E temos os chamados rios temporários, que são rios que secam em determinadas épocas do ano, né? Épocas, né, de alta temperatura e pouca precipitação são geralmente a época que esses rios secam, tá? Então, são tudo fator determinante na formação do rio. Além da sua formação, né, das formas desse rio, né, além desse regime desses rios, nós temos aí a formação dos rios, as formas dos rios. Essas formas, elas têm uma interdependência dos elementos de relevo, tipo de rocha, vegetação e clima, que proporciona as características fisiográficas marcantes dos rios, né, que determinam em uma determinada região. Então, essas características fisiográficas, ou seja, as formas dos rios, elas são marcantes, né,
por conta do relevo, tipo de rocha e a vegetação, junto com o clima daquela região ali. Eu trouxe para vocês algumas formas de rios. Nós temos aí a dendrítica, a treliça, a radial, a paralela, a anelar e a retangular. São formas que os rios podem estar apresentando. Além, né, dessas formas, elas podem compor aí um conjunto de rios. Essa composição de conjuntos de rios, aí que nós chamamos de bacias hidrográficas, né, que é composta, né, desculpa aqui, ó, ela é composta por um rio principal e seus afluentes. Elas também podem ser chamadas de bacias de drenagem, né? Bacias hidrográficas ou bacias de drenagem. Também podemos encontrar nessa nomenclatura. Elas são determinadas, né, na verdade, delimitadas pelas partes mais elevadas do relevo até chegar na divisão da água, né, compostas por divisores de água. Esses divisores de água são compostos por serras, por montanhas e por relevos aí. Eu trouxe para vocês aqui as principais bacias, né, as principais regiões hidrográficas brasileiras, que é a Amazônia, a Tocantins, Araguaia, Atlântico Ocidental, né, a Parnaíba, enfim, nós tem uma distribuição aqui de regiões hidrográficas presentes no Brasil. Tá? São regiões bem importantes para abastecimento de água para a população. Além das águas superficiais, nós temos as águas subterrâneas. São as águas continentais, né, continentais, subterrâneas, que apresentam como porção de água doce no planeta, armazenada no interior das camadas rochosas no subsolo. Né? São sistemas hídricos que levaram milhões de anos para se formar no interior da crosta terrestre e representam aí 97% do volume de água doce líquida existente nos continentes. Um exemplo de águas continentais subterrâneas, né, nós temos aí os aquíferos. Né? Nós temos o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos, né, da América Latina, também presente aqui no nosso território. Né? E ele é bem responsável, muito responsável pelo abastecimento de água também de algumas regiões do nosso país. Tá? Então, aqueles poços artesianos que nós fazemos em casa, né, são abastecidos por esses lençóis freáticos, né, que são aí águas continentais subterrâneas. Tá, ok? Então, pessoal, a nossa matéria se finaliza aqui e eu estarei com vocês tirando todas as dúvidas e fazendo uma revisão dessa matéria na nossa próxima aula online. Né? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.